para escondê-lo, protegê-lo, amenizar a situação e deixar Lutero em uma condição propícia para que ele pudesse continuar a sua reforma. É muito interessante que a reforma na Alemanha começou numa conjuntura política bastante curiosa. Quando Lutero apareceu no cenário, os turcos ameaçaram invadir a Europa. E o imperador Carlos V teve que dar toda a sua atenção para resolver o problema dos turcos. E a questão de Lutero para ele era de somenos importância. Não era tão relevante. Depois de tratar da questão dos turcos, mais ou menos, quando ele foi tratar do problema, assim dito, de Lutero, as ideias de Lutero já haviam se expandido na Alemanha a tal ponto que não puderam mais ser exterminadas. Então, o Deus que transforma males em bens usou a própria possível invasão dos turcos como uma forma até de deixar Lutero em paz para que ele pudesse levar avante suas ideias. E por trás de toda essa proteção havia um homem chamado Frederico, o sábio eleitor ou governador da Saxônia. Pastor, foi Lutero o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o alemão? Não. Nós conhecemos pelo menos 18 traduções da Bíblia ao alemão antes de Lutero, sendo 14 ao alto alemão, chamado assim, e mais 4 para o baixo alemão. Essas traduções, algumas delas eram mais conhecidas do que outras, porém Lutero, ao traduzir diretamente do texto grego, o Novo Testamento, e hebraico, aramaico, o Antigo Testamento, ao longo do tempo, ele foi muito mais fiel e corrigiu vários problemas que ainda existiam na Vulgata Latina. Por exemplo, o texto onde é indagado o que faremos para ser salvos, no livro de Atos. A Vulgata dizia, faça penitência, e essas traduções ao alemão também. Mas Lutero foi fiel no sentido de dizer, arrepende-se, ou arrependam-se e sereis salvos. Então, essas correções, além do mais, Lutero já era uma personalidade muito conhecida na Alemanha e tudo o que ele falava ou dizia tinha uma repercussão. Portanto, por trás da personalidade de Lutero havia uma grande influência. E essa influência ajudou também a difundir a Bíblia traduzida por ele. Pastor, qual a principal contribuição de Lutero para a reforma na Alemanha? É muito difícil responder a sua pergunta porque a contribuição dele foi uma contribuição muito ampla. Por exemplo, houve uma contribuição política no sentido de realmente valorizar a nação alemã. Agora, por outro lado, econômica. Logicamente, a Alemanha estava sendo explorada por Roma e foi uma maneira mais ou menos de romper essa dependência econômica, ou seja, muitos recursos iam para o Vaticano. Literária, a tradução de Lutero contribuiu para fixar o alto alemão da Saxônia como a língua oficial da nação. E há outros aspectos. Agora, sem dúvida, a contribuição religiosa foi a mais relevante de todas. Diferente dos demais reformadores que eram humanistas, Lutero tinha uma ênfase muito interessante. Ele gostaria de deixar bem claro o que é o Evangelho da Graça de Deus. Os escritos de Lutero têm vida espiritual. Não é meramente academicismo ou reflexões exegéticas, ele tem isso, mas sempre o lado da justificação pela fé e da salvação pela graça de Deus fluem ao longo dos seus escritos e por isso eles são um grande legado e que tiveram influência fora da Alemanha também. Pastor, quais as lições que nós podemos tirar da reforma da Alemanha para os cristãos modernos? Eu gosto muito de uma declaração de Daubigné, onde ele diz que quando Deus vai agir na história, ele normalmente o faz de duas maneiras.
Em primeiro lugar, ele prepara o cenário para que isso ocorra. E em segundo lugar, Deus usa instrumentalidades as mais humildes para realizar grandes obras. Lutero não passava de um filho de um mineiro, uma pessoa simples. Agora, é lógico que foi acumulando conhecimento e títulos acadêmicos. Ele era um doutor em teologia. Então, esse é um ponto importante. Mas o que eu penso que é o mais relevante de tudo, para ele, a verdade e a palavra de Deus estavam acima das decisões dos papas, dos concílios e demais seres humanos. Em várias ocasiões ele foi confrontado com a ideia: é você o único indivíduo realmente que tem a verdade? Quer dizer que todos os concílios e todos os demais estão equivocados? Mas sua lealdade à palavra de Deus estava acima de tudo. Eu creio que esse é um exemplo. Os escritos de Lutero, desde o 16º século, têm circulado na Alemanha, na Europa e no mundo cristão, sendo traduzidos para muitas línguas. E Lutero ainda é, eu creio que, o embaixador cristão da justificação pela fé depois da era apostólica. Nós temos aqui uma sequência muito bonita de monumentos de pessoas que contribuíram de alguma forma para a reforma do 16º século. Alguns são os predecessores ou pré-reformadores. Aqui nós temos Pedro Valdo, 1197. Ele não foi o fundador dos valdenses, mas foi um dos mais importantes líderes valdenses no Piemonte da Itália e que, logicamente, ajudou a propagar a palavra de Deus no vernáculo, ou seja, na língua do povo. A seguir aparece aqui João Wycliffe, e ele foi o grande reformador na Inglaterra, principalmente na Universidade de Oxford e depois também no interior daquele país. E ele rompeu com a soberania de Roma sobre os demais segmentos do cristianismo, enaltecendo a autoridade da palavra de Deus. A seguir nós temos também aqui João Hus, de Praga. Foi um indivíduo que contribuiu decisivamente para os fundamentos da reforma na então Boêmia. Tanto é que Lutero foi acusado de ser um seguidor tanto de Wycliffe quanto de Hus, sendo ele considerado o Hus da Saxônia, Lutero. Mas ele contribuiu muito no sentido de colocar a Bíblia acima da autoridade dos papas e concílios. Depois nós temos aqui também um reformador italiano, Savonarola, 1498. E acima deles, logicamente, o monumento de Lutero, que foi praticamente a culminância de todo esse processo de rompimento com a autoridade do papado, da igreja, dos concílios ali, de tal maneira que a Bíblia pudesse ser libertada para ela falar ao povo de maneira clara. Tanto é que Lutero, ele cria no que se chama o sacerdócio universal dos crentes, que significam duas coisas. Em primeiro lugar, que o crente pode buscar perdão diretamente de Deus e, em segundo lugar, ele também pode pregar o evangelho a outros. Não significa que todos os crentes agora vão se tornar pastores, não, porque ele mantinha os dons do Espírito e também as funções eclesiásticas, mas significavam essas duas coisas. Temos depois apoiadores da própria reforma. Aqui nós encontramos um monumento em homenagem ao famoso Frederico Sábio, eleitor ou governador da Saxônia. Poucas pessoas apoiaram mais a Lutero politicamente do que este homem. Do outro lado, nós encontramos outro indivíduo também que ofereceu apoio político. É Filipe, o Landgrave de Hessen, também importante no contexto da Reforma. Depois, ao fundo, nós encontramos
talvez o mais íntimo amigo e apoiador da Reforma, Philippe Melanchthon, que esteve ao lado de Lutero nos momentos mais decisivos da Reforma. E ele tinha uma característica, ele era um moderador. Enquanto Lutero era mais impulsivo e agressivo e às vezes tinha dificuldade de se controlar, Melanchthon era mais moderador e conselheiro, dizendo: Lutero, acalma um pouco, não? Mas deu uma contribuição muito grande no sentido dos seus escritos ajudar a consolidar a teologia luterana. E por último, nós temos ali outro que nos interessa, que é Johannes Reuchlin, de Ingolstadt, e ele contribuiu no sentido do texto, da publicação do texto hebraico e aramaico do Antigo Testamento. Assim como Lutero usou também o Novo Testamento grego, publicado por Erasmo de Roterdã. E ele valeu-se também do Antigo Testamento, e esse homem deu uma contribuição significativa nesse sentido. Pastor, qual a importância desse local para o movimento da Reforma? Exatamente desta sacada aqui, no dia 25 de junho de 1530, Philippe Melanchthon leu a famosa Confissão de Augsburg. E aqui nessa praça haviam muitas pessoas presentes escutando essa confissão. Em realidade, isso ocorreu no contexto da Dieta de Augsburg. Lutero havia sido proibido de vir aqui, e então Philippe Melanchthon, seu companheiro e amigo teólogo, foi encarregado de apresentar a versão luterana nessa dieta. A tentativa de Carlos V, o imperador, era tentar ainda conseguir unir católicos e protestantes. E esta foi a última significativa tentativa. Então, Melanchthon apresentou o seu documento, no qual ele não é tão forte contra o papado, e ao mesmo tempo ele coloca a justificação pela fé em substituição à transubstanciação da missa, ou seja, que o sacramento se tornaria literalmente o corpo e o sangue de Cristo, como ensinado pela Igreja Católica. Então, o documento foi mais conciliatório, mas finalmente chegou-se à conclusão de que não havia mais harmonia ou uma tentativa de conciliação entre o Partido Católico e o protestante luterano. Portanto, aqui foi o assim chamado divisor de águas. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre a grande perseguição que enfrentaria seus discípulos, predisse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. De fato, o grande movimento de reforma do século XVI antecipou o fim das grandes perseguições, e isto graças à determinação e coragem de homens como Martinho Lutero, Philippe Melanchthon, Frederico, o eleitor da Saxônia, entre outros. Por isso, gostaria de convidar você agora a tomar uma importante decisão. A minha decisão é: após compreender a maneira extraordinária que Deus conduziu a reforma na Alemanha e como preservou a liberdade religiosa através do testemunho de homens fiéis, desejo fazer uso deste direito e ser leal a Deus e à sua palavra todos os dias da minha vida. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Bondoso e eterno Pai, obrigado pelo exemplo de homens na história, que foram luzes para iluminar aqueles que viviam nas trevas do pecado.
Ajuda-nos hoje a estarmos ligados à luz que é Jesus, para que aqueles que estão ao nosso redor percebam também a luz divina que habita em nós. Dai-nos a Tua bênção, a Tua paz e o Teu perdão. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Além de Martinho Lutero, Deus estava preparando outros homens para que a reforma se estendesse para outros países. Em nosso próximo encontro, aprenderemos como a reforma alcançou a Suíça e que importância teve a cidade de Genebra para o progresso da causa de Deus. Até lá e que Deus o abençoe. Olá, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje iremos aprender a maneira extraordinária como Deus conduziu a reforma na Suíça. Iremos ver também como Genebra se tornou o centro para a divulgação da mensagem da reforma. Além de Martinho Lutero, Deus estava preparando outros obreiros para ajudar em sua causa. Em uma das escolas aqui de Paris, havia um jovem que dava mostras de espírito robusto, ardor intelectual e devoção religiosa. Seu gênio e aplicação logo fizeram dele o orgulho do colégio. Seu nome, João Calvino. Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509, na Picardia, no norte da França. Quando tinha 8 anos de idade, Martinho Lutero estava fixando as 95 teses na abadia de Wittenberg. Os anos mostraram que Calvino seria para a língua francesa aquilo que Lutero foi para a língua alemã, uma figura quase paternal. Calvino fora educado para o sacerdócio. Com apenas 12 anos de idade, foi colocado como capelão de uma pequena igreja. Ele achava que realmente os protestantes eram hereges e mereciam o fogo para o qual muitas vezes eram enviados. O que ele não sabia é que um dia ele seria colocado face a face com essa heresia e seria obrigado a testar a teologia romana, combatendo com a teologia pregada então pelos protestantes.
Estava aqui em Paris um primo de Calvino chamado Olivier, que havia se unido aos reformadores. Os dois muitas vezes se encontravam e vários debates a respeito da Bíblia eram feitos para ver quem de fato estaria com a razão. Olivier dizia que havia apenas duas espécies de religião. Uma do mundo, que ensinava que os homens podem ser salvos por suas boas obras e cerimônias, esta inventada pelo homem, e a outra religião é a revelada na Escritura Sagrada, que ensina que o homem deve esperar salvação unicamente pela livre graça de Deus. Calvino retrucava: não quero nenhuma das suas novas doutrinas. Achas que tenho vivido em erro todos os meus dias? Sozinho, porém, em seu quarto, ponderava as palavras do primo. A convicção do pecado o incomodava. Via-se sem intercessor na presença de um juiz justo. Enquanto se empenhava nessa luta espiritual, Calvino casualmente visitou uma das praças públicas aqui de Paris e assistiu à queima de um herege. Ficou maravilhado ante a expressão de paz que se esboçava ao semblante do mártir, entre as torturas, a agonia da morte cruel, sobre a mais terrível condenação da igreja. Manifestou uma fé e coragem que Calvino contrastou com seu próprio desespero e escuridão, mesmo vivendo em estrita obediência à Igreja Romana. Ele sabia que esses, assim chamados hereges, fundamentavam sua fé na Bíblia. Resolveu então estudá-la e descobrir, se pudesse, o segredo da alegria deles. Resolveu então se dedicar ao evangelho pregado na Bíblia. Hesitou, porém, em se fazer pregador público. Era naturalmente tímido e tinha medo das grandes responsabilidades desse cargo. Calvino estava ainda em Paris quando ele descobriu sua fé. As autoridades tentaram levá-lo às chamas, mas, ajudado por alguns amigos, ele fugiu por uma janela do local aonde estava para os extremos da cidade. Posteriormente, fugiu para o sul da França e, sob o abrigo da princesa Margarida, ele encontrou proteção. Mas em seu coração ainda havia o desejo de evangelizar esse país. Calvino dedicou-se a pregar o Evangelho na França com todo o seu coração. Pessoas de todas as classes o ouviam com muita alegria. Aumentando, porém, o número de ouvintes, achou mais seguro reunir-se fora da cidade. Assim foi encontrada uma caverna, um local bem secreto, e ali a palavra de Deus era lida e explicada. Nessa caverna, num local isolado pela primeira vez na história da França, a Santa Ceia foi celebrada pelos protestantes. Para tentar frear a divulgação da mensagem da Reforma, uma nova bula papal foi promulgada trazendo de volta a Inquisição. Em muitos países, milhares dos mais puros e nobres cidadãos, dos mais educados, piedosos e intelectuais, foram mortos ou obrigados a fugir para outros países.
Roma usou de todas as formas para tentar acabar com o protestantismo, retirar a Bíblia do povo e estabelecer as trevas, a superstição e o erro que prevaleceu durante a Idade Média. Mas Deus, através da sua bênção e de homens que levantou para manter avante a sua obra, não permitiu que a reforma desfalecesse. Genebra foi uma das primeiras cidades a conseguir vitórias em prol da reforma protestante aqui na Europa. Calvino aqui trabalhou por cerca de 30 anos. Primeiro, para estabelecer uma igreja que aderisse à moralidade da Bíblia. Depois, para ajudar a promulgar a fé reformada, do qual era defensor. Pastor, que influência teve Genebra para a consolidação e difusão da fé reformada? A reforma aqui em Genebra começou basicamente com Guilherme Farel, que foi o mais importante pioneiro da fé reformada aqui. Mas sua influência sobre a cidade não foi tão expressiva. Um ponto que ajudou tremendamente a estabelecer e consolidar a fé reformada nessa cidade foi a vinda de João Calvino para cá. Ele estava em Paris e no ano de 1533 ele teve que deixar Paris porque ele era considerado um herege por lá. E ele veio para a Suíça. E numa de suas andanças por aí, ele já era conhecido pelas suas famosas Institutas da Fé Cristã, cuja primeira edição foi publicada em 1536, Guilherme Farel fez um apelo a ele, dizendo que ele viesse para cá. E ele era relutante. E então, finalmente, ele consentiu em vir. E o seu propósito foi estabelecer aqui uma cidade modelo. Além da pregação e de tornar a vida da cidade no sentido religioso e político, de acordo com o que ele entendesse ser os ideais bíblicos, ele também tinha o sonho de estabelecer a sua academia. O plano era uma universidade, mas ele finalmente conseguiu, no dia 5 de junho de 1559, estabelecer a sua academia para treinamento de pastores. Embora ele já os instruísse anteriormente, essa cidade se tornou praticamente o centro da fé reformada. Daqui saíram pastores e pregadores para várias partes da Europa, especialmente para a Inglaterra, onde deu origem ao puritanismo, a Escócia e outros países mais. Talvez um dos maiores exemplos da influência que essa cidade teve foi John Knox, que até aparece ali no mural como o último deles. Ele foi o grande reformador na Escócia e ele disse que desde os dias dos apóstolos nunca havia havido um lugar onde o cristianismo fosse tão puramente ensinado como na escola de Calvino. Calvino sonhava em uma reforma bem profunda em Genebra, envolvendo também o sistema educacional da cidade. A escola existente era bastante precária e ele tinha a ideia de estabelecer aqui uma universidade. Mas as finanças governamentais eram escassas. Consequentemente, depois de muitos esforços, ele conseguiu apenas estabelecer uma academia, a Academia de Genebra, que está ao fundo. Ela foi estabelecida em 1559
E desse lugar saíram muitas pessoas, novas gerações, treinadas para difundir a fé calvinista em muitos países. Essa instituição se tornou a precursora da atual Universidade de Genebra. Pastora, quão abrangente foi a influência de Calvino sobre a cidade de Genebra? Calvino foi decisivo no sentido de reformar toda a cidade, enquanto em alguns lugares a reforma foi mais no aspecto da religião. Aqui em Genebra influenciou a religião, bem como a própria política e a vida social da cidade. O sistema administrativo foi influenciado por Calvino. Além disso, você vai ver que o próprio estilo de vida dos cidadãos também eram forjados pelo pensamento da reforma. Por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas, em certo sentido, era controlado. A reverência no culto da igreja. Se alguém risse durante o sermão ou tivesse um comportamento inadequado, ele era convidado a se retirar. Pessoas que não se conformassem com o estilo de vida proposto por Calvino eram convidadas a se retirar da cidade, de tal maneira que o próprio ambiente aqui em Genebra fosse um ambiente cristão. Devemos ter em mente também que Calvino era um refugiado francês. Isso fez com que a sua reforma tivesse uma abrangência mais internacional. Aqui em Genebra, haviam cerca de 6.000 refugiados de outras partes da Europa devido à intolerância religiosa e aqui encontravam um abrigo, uma cidade-refúgio, sendo a maioria dessas pessoas franceses. Desta forma, aqui houve uma espécie de abrigo, cidade de refúgio para a reforma, onde em outros lugares havia intolerância religiosa. Isso se tornou, em resumo, uma cidade modelo para a reforma. Calvino pregou inúmeros sermões aqui na famosa Catedral de Saint-Pierre, mas suas mais importantes palestras e séries sobre os livros bíblicos foram proferidas naquilo que se chama a Capela de Calvino. Pessoas da cidade, de outros lugares, assistiam essas palestras, se convenciam dos seus ensinamentos e levavam a mensagem de Calvino para outros lugares da Suíça, bem como de outros países. Em seus últimos anos de vida, a saúde de Calvino começou a vacilar, sofrendo de enxaquecas, hemorragia pulmonar, pedra nos rins, foi por vezes levado carregado para o púlpito. João Calvino faleceu então em Genebra, no dia 27 de maio de 1564.